Fala, galerinha, tudo beleza? Larissa Zilli aqui para conversar com vocês sobre este tradezinho que está rolando. Que dia que é hoje? Vamos colocar aqui, ó. São 13h29 do dia 24 de março de 2020. Eu comecei a explicação desse trade aqui lá no Insta e pedi para que vocês acessassem aqui para que eu conseguisse explicar esse trade com mais eficiência para vocês. Fazer uma parcialzinha aqui rapidinho para começar a explicação. Bom, vamos lá. O que temos aqui? Vamos mudar o tempo gráfico para ficar mais fácil de enxergar. Vamos colocar M5. M5 aqui fica melhor. O que fizemos? Hoje, abertura em gap de alta, certo? Fazia tempo que o mercado não conseguia fazer uma lateralização consistente e ele fez uma lateralização consistente ontem, anteontem, e aí deu a oportunidade de a gente começar a pensar que talvez ele possa vir fazer um pullback mais eficiente dessa vez. Será? Será que vamos ter um pullback mais eficiente nos tempos maiores? É o que a gente está esperando. Bom, o que eu observei? O gap, né? Ele foi para mim um evento que eu chamo de ignição. Ele deu ignição a um possível movimento fluido de alta, que é o que a gente está vendo agora, que é o que está acontecendo agora. Então, eu esperei, observando este evento de ignição, eu esperei um pullback acontecer para confirmar que a força era verde. O que eu quero dizer quando eu falo isso, pelo amor de Deus? O pullback, ele é apenas uma correção, ele não é uma reversão de tendência, uma mudança completa e total de direção. Ele é apenas uma reversão, uma correção. Então, eu aguardo esta correção para ver se essa correção ela vai estar numa zona, numa região saudável para continuar o movimento de alta, ou se esse pullback ele vai ser tão desgastante para o movimento verde em questão. Deixa eu marcar o movimento verde que eu estou olhando, é esse aqui, né? Ou se ele vai desgastar essa correção. Ela vai desgastar tanto o movimento anterior que acaba destruindo esse movimento aqui, e aí passa a ser um movimento de possível reversão, não um pullback saudável. Então, eu sempre espero, quando eu tenho este tipo de evento, né, esse tipo de evento que eu chamo de ignição, eu sempre espero um pullbackinho para entrar no processo, no trading, né? Esse evento de ignição é só porque é um gap, Larissa? Não é só por causa, porque é um gap. É por conta da localização, né? Onde foi que esse dia abriu, né? A zona de ocorrência desse gap mostrou para mim uma localização que indicava um evento de ignição para uma possível tendência fluidinha, né? Tá fluidazinha, tá bonitinha, de alta, beleza? Então, vamos. Evento de ignição feito, esperei o pullback. Esse daqui é o M5, então vocês observem que eu não esperei só um pullbackinho, né? Eu esperei um pullback com confirmação. Uma confirmação de que realmente essa zona aqui iria segurar, iria ser um suporte para segurar a tendência de alta. E foi mesmo, né? Ele fez uma primeira pernada, lateralizou e fez uma segunda, né? Pernada fluida, em que o mercado travou totalmente e apareceu só aqui. Por isso que eu entrei nesse trade, porque quando ele indicou a continuação, que esse movimento aqui era um movimento de ignição para alta, e eu tinha espaço livre lá para cima, que eu chamo de vácuo livre,
E isso me deu coragem, né? Porque o Brasil, o que está acontecendo? Ele está parando muito no meio do pregão. Se você erra a movimentação e ele para, você pode se quebrar. Então, eu tô tomando muito cuidado, tô tendo muita cautela com o tipo de movimento que eu tô fazendo, para que eu não leve uma estourada na minha cara, né, depois de uma parada desse tipo. Então, o que temos? Ele lateralizou aqui nessa região, que para mim é uma região, era uma região importante. Tanto é, ó, a região é tão importante que eu percebi essa movimentação e fiz a minha parcial. Falei, ó, é melhor eu sair, subi o meu trailing stop. Quando ele confirmou que essa região realmente é uma região importante, eu fiz uma adição aqui, ó. Podem ver que eu saí e logo adicionei quando ele confirmou. E eu consegui pegar com a adição essa pernada que foi aí, vamos ver, uma pernada de 3 mil pontos praticamente, essa pernadinha aí. Beleza? Então, o trade começou, eu poderia ter dormido comprada? Poderia. Alguns alunos meus dormiram comprados porque fez uma falhazinha no H4 e tal, mas eu estou me precavendo. Então, temos aí um trade de 4.129 pontos, que agora tá mostrando 2.000 pontos por conta dessa adição aqui e depois essa adição. E depois da primeira, da movimentação, do primeiro break, né? Então, a primeira parada a mesma ideia que eu tive nessa movimentação aqui, eu usei para essa movimentação. Isso aqui é uma ignição. Sendo uma ignição, eu preciso esperar que um pullback para ver se o pullback vai ser a correção, né? A correção, ela será saudável ou se essa correção destruirá esse movimento de alta. E fico esperando tranquilamente, né? Faço uma parcial, que é muito importante, a gente sempre fazer a parcialzinha. Deixa eu até mexer aqui, ó, na minha próxima parcial, que tá muito perto. Sempre importante fazer uma parcialzinha, né? Uma parcialzinha, a minha não foi zinha, não, ela foi grande. Faz uma parcial, e aí depois que o pullback, mostrar para você que é um pullback realmente um pullback tranquilo, que é só uma correção, é um respiro, ele não vai fazer uma reversão, ele não vai destruir a movimentação verde. Aí o que a gente faz? Entra bonitinho para pegar o que eu chamo de V lá para cima, para pegar o final do pullback, né? A gente pega o fim do pullback e o início da continuação da tendência de alta que já tá vindo, ó, desde aqui de baixo. Então, o que a gente faz? Ele faz um topo novo, a gente espera o pullback para ver se vai ser um pullback, uma correção saudável. Ele corrigindo de forma saudável, a gente faz uma adição e aí você faz a parcial novamente quando ele fizer, ó, parcial novamente, ou sai do trade quando ele fizer o topo novo, tá certo? Tudo isso eu ensino detalhadamente, item por item, no meu treinamento de 4 meses, no Tecnicamente 3.0. Então, eu ensino tudo isso para os meus alunos. A técnica é a mesma do 1 minuto até o anual, beleza? Então, você se treina por 1 minuto, vai dar certo. Se você quer fazer swing position, também vai dar certo com a mesma técnica. A diferença é que, quando a gente faz swing position, esse tipo de trade demora mais para acontecer. Pode demorar semanas, meses ou anos, se for um gráfico de position, né? Pode demorar anos para fazer no mensal um movimento desse, né? E quando a gente faz um swinguinho, é do semanal para baixo, né? Semanal, H8, H12, H4, já é time frame, né? Tempo gráfico para a gente executar as nossas operações. O que é H8, Larissa? O que é H12? São 8 horas. Cada barra equivale a 8 horas de pregão, cada barra equivale a 12 horas de pregão. Cada barra equivale a 12 horas de pregão. Então, é isso que eu tô fazendo hoje, por enquanto, né? O trailing stop já vai subir para baixo aqui desta linha azul. Então, ó, meu trailzinho stop vai subir bonitinho. E eu vou esperando para ver
o que mais eu posso fazer até o final do dia nesse trade. Ainda não sei se eu vou dormir nesse trade, porque o H4, ó, eu fiz as marcações aqui com os meus alunos, é a nossa zona de lateralização, ela tá aqui, e ele ainda não conseguiu finalizar a nossa zona de lateralização, então eu tô esperando, né, pra ver se isso aqui é só um pullbackinho, ó, tá acontecendo um pullback aqui para continuar a queda, ou se realmente não vai ser mais um pullback saudável no H4 e ele vai produzir um movimento de reversão no H4. Ele produzindo um movimento de reversão no H4, ele pode produzir para gente um pullback no diário ou no semanal. Um pullback no diário ou no semanal é mais ponto para gente, podendo vir aqui até o 90, né? Podendo vir, né, até o 98, mas isso aqui é a gente colocando bastante intensidade, né? Tipo, nossa, queremos muito um pullback nos tempos maiores, né? É esperança, não é ainda o que tá para acontecer, ainda não, né? Mas no diário, né, a gente pode pensar num pullback aqui, pelo menos, né, até essa região aqui. Seria apenas um pullback aqui nessa região de 79,148. No diário, a gente teria uma falha aqui, né? Uma falha aqui no fundo, e o pullback ainda seria saudável se ele ficasse nessa região. Quando eu falo de pullback saudável, é o mesmo esquema que eu utilizei para fazer os meus trades, né? Se é pullback saudável, eu vou a favor da tendência, e a tendência ela tá indicando, né, que pra gente que o movimento quer ir para baixo. Então, isso aqui seria para mim ainda apenas um pullback. Só se ele confirmasse um movimento aqui para cima, daí eu começaria a pensar numa possível recuperação, numa mudança no padrão no padrão da movimentação, que vai dar um respiro às vezes até dar um respiro um pouco maior, vindo aqui até o 98, né? Faz uma correção de 100% desse movimento fluido aqui. Tudo isso para ser diagnosticado realmente, a gente tem que esperar os fechamentos aí, ó, do H4, ó, fica aparecendo aqui os tempos gráficos quando eu mudo, tá? A gente tem que esperar os fechamentos do H4, porque um day trade, né? Quando você olha o M5, M10, não quer dizer nada, né? Uma mudança de tendência mais importante, a gente tem que olhar tempo maior. Então, H4, H8, ó, o H8 como é que tá, o H12 e o diário, né? Então, a gente depende muito da forma como vai fechar o dia de hoje, para ver se esse negócio é sustentável, para ver se ele vai ficar aqui, ó, acima dessa linha vermelha. Essa linha vermelha é uma linha bem importante na nossa marcação, do H4, do H8, para ver se ele consegue vir aqui acima dessas duas linhas roxas aqui, né? Também é um outro patamar bem importante para nos mostrar que ele realmente está com vontade de fazer um pullback no diário um pouquinho maior, e ele pode sair dessa tendência de queda aqui, né, que tá tão violenta, né? Ele pode dar uma corrigida um pouco para dar uma tranquilidade maior para quem está investindo em ações e que passou toda essa queda comprando ações, né? Eu ainda não comprei ações para minha carteira. Hoje eu fui olhar para ver como é que tava, ainda não tá no ponto que eu quero, porque são as mesmas análises que eu tô falando aqui para vocês, são as análises que eu vou fazer para comprar as minhas ações. Beleza? Isso aí que eu vi no dia de hoje para o índice, foi esse o trade que eu fiz. Essa é a parte educacional que eu prometi passar para vocês. Então é isso, galera. Vejo vocês na finalização desse trade. Trago aqui para vocês se eu continuar comprada, né? Agora, se ele quebrar essa região aqui dessa linha azul, eu tô fora desse trade e vocês já estão sabendo que eu vazei. Beleza? Se eu continuar comprada, eu aviso vocês no final, tá certo? Valeu! Obrigada pela participação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.